A população que já teve a maior renda da América Latina hoje está assim. Cerca de 20 pais de crianças transplantadas. Compramos medicina, não comemos. E se comemos, não compramos medicina. Uma vida normal como os demais. Falta quase tudo na Venezuela. Junto com a comida, os remédios e a segurança, desapareceu a democracia. Protesta contra o presidente Nicolás Maduro. E muita gente ainda pergunta: como foi que tudo isso começou? Em 1999, o país foi rebatizado pela segunda vez, agora pelo militar Hugo Chávez. O que um dia foi Estados Unidos da Venezuela e depois República da Venezuela, passou a ser a República Bolivariana da Venezuela. E não foi uma simples mudança de nome. Venezuela se constituye em um Estado democrático e social, de direito e de justiça. A Venezuela mudou. De um lado, os ricos contra tudo, e do outro, os pobres que passaram a ter uma vida melhor. Mas, durante os 14 anos do governo de Hugo Chávez, quem não cumpria as ordens era penalizado por não colaborar com o que ele chamava de novo socialismo bolivariano. Esse edifício aí que é? Esse é um teatro antigo, não era? Exprópiese. De acuerdo. E aquele edifício allá na esquina? También son edificios que tienen locales comerciales de propiedad privada. Expropiese, señor alcalde. Expropiese. Centenas de empresas foram fechadas. O comércio acompanhou a quebradeira. Empresas de rádio, TV, jornais e revistas também encerraram as atividades. Talvez por isso apenas agora sejam divulgadas denúncias de que Hugo Chávez e seus amigos acumularam bilhões de dólares no exterior. Inclusive a filha, acusada de colaborar com traficantes de drogas. É um processo, de alguns anos que tem tanto a parte econômica e política vão se deteriorando, com um impacto social que a gente está vendo agora. A queda nos níveis econômicos do país, a centralização de poder, a violência, que é em relação aos protestos, feitos com violência, combatidos com violência. O Brasil manteve boas relações com o governo de Hugo Chávez. Os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff não escondiam admiração pelo tenente-coronel. Quando ele morreu, Lula estava emocionado e falou sobre a parceria que manteve com um companheiro venezuelano. Instituir com o Chávez que a gente pudesse fazer 3 ou 4 reuniões por ano entre Brasil e Venezuela. Uma reunião no Brasil, uma reunião na Venezuela, para que a gente pudesse aparar todas as arestas, para que a gente pudesse convencer os empresários brasileiros a fazer investimento na Venezuela, para que a gente pudesse tentar construir uma parceria que pudesse equilibrar o comércio Brasil e Venezuela. E essa parceria rendeu novas denúncias. A construtora Odebrecht, por exemplo, foi convocada para construir o metrô de Caracas. Mas olha o que sobrou: denúncias de propina e o esqueleto de uma obra que não anda. E a vida continuou assim, depois que Hugo Chávez morreu. Isso criou um descontentamento geral na Venezuela, um descrédito muito grande por parte dos agentes econômicos, principalmente os empresários venezuelanos, que ficaram com medo e começaram ou sair do país ou pararam de investir, por não acreditar no futuro. É exatamente sobre o futuro que vamos falar na segunda reportagem sobre a Venezuela. Nicolás Maduro quer continuar no comando do país, que tem a capital mais violenta do mundo. E para quem reclama da falta de alimentos, ele recomenda: criem galinhas, como ovos. Todos podemos produzir, todo. De aprovechar los recursos ambientales para hibernar, todos podemos producir. La agricultura urbana.
eso se va, caballero, y sigue su camino, el golpista y el terrorista para la cárcel. O presidente venezuelano não economiza arsenal contra quem ameaça o seu cargo. Mas, pelo que se vê nas ruas, dá para entender a pesquisa que apontou que de cada 10 venezuelanos, 8 não aprovam o atual governo. E agora? Nicolás Maduro foi herdeiro de Hugo Chávez. Quando ele morreu, assumiu o poder e foi eleito em 2013. Agora como comandante de uma nação dividida. E quando a oposição ganhou força, ele não teve dúvidas. Nicolás Maduro convocou o Supremo Tribunal para exercer o papel do Congresso. Como os juízes não aceitaram, foram exilados. A saída foi convocar a Assembleia Constituinte para mandar no país. Ou melhor, seguir as ordens do presidente. Segundo ele, com legitimidade. Eu lo voy a recibir hasta 31 de diciembre. Hasta 31 de diciembre estoy dispuesta a recibirlo. O Supremo já determinou o afastamento de Maduro. À toa. Ele continua governando e ameaçando, mesmo vendo o país desmoronar. Um processo que começou apenas um ano depois de sua eleição. Em 2014, começaram as manifestações de estudantes e opositores. A reação foi imediata, com centenas de mortes. Eu lembro que eu dava entrevista há um ano atrás sobre isso e estava dramático. E a gente tem aí uma continuidade e o agravamento dessa situação agora com a intensificação aí dos refugiados praticamente, né? Que a Venezuela não trata como refugiados, mas os países que estão recebendo essa população tratam como refugiados. A Venezuela tem as maiores reservas de gás e petróleo do mundo, mas tem um problema. Mais de 90% da economia do país depende do petróleo. Quando Hugo Chávez era presidente, o barril chegou a valer $145. No governo Maduro, o preço caiu à metade. A culpa não é dele, mas com várias medidas erradas que tomou na economia, a panela de pressão explodiu. Sempre adotaram medidas populistas de curtíssimo prazo e sempre acharam que, como o petróleo é um produto muito importante, a Venezuela é muito rica em petróleo, que sempre eles iam conseguir sair das crises através do petróleo. Isso foi uma falta de responsabilidade que agora ficou evidente. Racionamento de energia, longas filas nos supermercados, saques, protestos e aumento da criminalidade. Fazemos fila porque precisamos do Bolívar para pagar as necessidades básicas. Sem o Bolívar, você não tem nada. Os preços dispararam no supermercado. 300 mil bolívares dá para comprar meio quilo de carne. E o que você faz com meio quilo de carne para alimentar 4 pessoas? O salário mínimo não alcança para comprar para ter uma alimentação digna. O pessoal tem que trabalhar, o salário mínimo é 1.300.000 bolívares e 1 quilo de carne pode custar isso ou mais. Então o pessoal está fugindo dessa situação, é a causa pela qual os refugiados, as pessoas da Venezuela estão vindo para o Brasil e para outros países da América do Sul, Chile, Colômbia, Argentina, Equador, Peru, estão recebendo venezuelanos porque o pessoal está desesperado, não tem futuro para eles lá. No ano passado, a inflação na Venezuela chegou a 2.600%. Neste ano, segundo o FMI, pode chegar a 13 mil. Sabe o que isso significa? Que um cafezinho como esse, que no dia 1º de janeiro custava R$5, vai subir para 655 no dia 31 de dezembro. E se ele for pago com a moeda da Venezuela, pode chegar a 13 milhões de bolívares. Haja açúcar para tentar adoçar essa conta. Para tentar destruir o monstro chamado inflação, o governo venezuelano decidiu cortar 3 zeros da moeda. No Brasil deu certo, mas lá a incerteza sobre o futuro falou mais alto. Não resolve por quê? Porque se a população continuar achando que vai haver inflação, a inflação vai acontecer. A inflação é uma coisa muito baseada na expectativa das pessoas e dos consumidores, dos agentes. A saída para muitos é a fronteira, ou seja, onde for, como o Brasil,
é preciso se adaptar a qualquer situação. É o que você vai ver na terceira reportagem da série Venezuela, à beira do abismo. Minha família toda está lá, lamentavelmente eu não consegui tirar a eles de lá ainda. Quando Osvaldo saiu da Venezuela, tinha 98 quilos. Chegou ao Brasil com 66. Não fez regime, passou fome. E Mônica não viu alternativa a não ser procurar refúgio, depois de perder tudo o que tinha. Me dói ver o que está acontecendo no meu país. Eu quero voltar porque ali está minha mãe, meu irmãozinho. Vim porque o dinheiro não dava e eu não queria ver meus filhos morrerem de fome como muitos já morreram ou estão desnutridos. As histórias se repetem. Todos os refugiados da Venezuela falam sobre o medo, insegurança, desespero ou incerteza. Há muitos profissionais aqui nesta praça. Muitos. Madres, padres de família. Há muitos profissionais aqui nesta praça, muitos. Mães e pais de família que necessitam da ajuda das pessoas que têm que defender os direitos humanos. Porque este é um direito universal que nós merecemos. Direito à vida, direito ao trabalho. Direito à vida, direito ao trabalho. Eles saíram de um país onde o presidente recomendou que, para acabar com a fome, as pessoas criem galinhas e comam ovos. Ou para ouvir um representante do governo dizer que a falta de papel higiênico foi provocada porque o povo está se alimentando melhor. A ONU informou que nos últimos 4 anos, quase 150 mil venezuelanos pediram asilo em outros países. Eles fugiram de uma região marcada pela fome e a violência. Hoje, Caracas é a capital que tem o maior número de assassinatos no mundo. No ano passado, foram 14 mil. A maior parte dos refugiados veio para o Brasil. 40 mil conseguiram atravessar a fronteira e chegaram em Roraima. Alguns também vieram para São Paulo e foram distribuídos em centros de acolhida, como esse localizado em São Mateus, na zona leste da capital. Nós temos cerca de 350 mil habitantes, nós temos mais de 40 mil pessoas venezuelanas dentro da cidade. E você imagine também que nós estamos 200 quilômetros da fronteira e 800 quilômetros da cidade maior, que é Manaus. Então, as distâncias no Brasil elas são muito grandes. E nós chegamos no nosso limite. A cidade de Pacaraíma, ao norte do estado, é a que mais sente os impactos dessa crise. Mas quando chegam, a situação não muda muito. Eles vivem em abrigos improvisados, brigam por um prato de comida e até por um copo de água. Não é só um tema de insegurança, sino um tema de carência absoluta de alimentos, de medicamentos, de todo tipo de insumos que permita o mais básico da subsistência humana. Além da fome e do abrigo, a saúde de quem chega agravou a situação do sistema público do Brasil. Nesta maternidade de Boa Vista, em Roraima, as equipes médicas agora têm o desafio de fazer o parto das venezuelanas. Não tem condições de dar à luz lá. Não tem remédios, nem comida, nada. Em 2016, quase 290 venezuelanas deram à luz na maternidade Nossa Senhora de Nazaré, em Boa Vista. No ano passado, o número dobrou. O que mais preocupa não é a quantidade, e sim o estado de saúde dessas mães. Os problemas nos partos são causados principalmente pela falta de pré-natal, acompanhamento médico e controle de doenças como hipertensão e diabetes. Segundo a Secretaria de Saúde de Roraima, dos 572 partos de venezuelanas feitos no ano passado, mais de 200 foram de alto risco. A alternativa tem sido espalhar os refugiados pelo país. A Prefeitura de São Paulo aceitou acolher, dar trabalho e melhor qualidade de vida para essa população. Eles passaram a receber até aulas de português.
Eles estão mesmo solicitando esses cursos de português, porque eles têm toda a disposição de buscar uma vaga no mercado de trabalho e dessa forma a Prefeitura colabora com eles para que eles possam ter também a oportunidade aqui na cidade de São Paulo. Quando se reuniram em Brasília, o presidente colombiano Juan Manuel Santos e Michel Temer defenderam a pacificação política da Venezuela. Pediram que o governo de Nicolás Maduro aceite ajuda humanitária oferecida por vários países para enfrentar a escassez de produtos básicos. A China quer fazer parte desta corrente, mas, pelo que se diz, com objetivos econômicos. Na contramão dos que segregam os imigrantes, diferentes grupos e pessoas têm se mobilizado para acolhê-los da melhor forma possível. ONGs e voluntários fazem parte desse processo. Eles ajudam da forma que podem. Muitos tiram do bolso o que é preciso para ajudar quem nem conhece. Nós trazemos felicidade para muitas pessoas que estão em uma situação muito triste, desolada. Você sabe, abnegadamente hoje nós lhes trazemos um pouco de alegria. Eu espero que esses voluntários tenham todas as coisas que precisam para ajudar as pessoas desabrigadas. Às vezes as pessoas olham para nós com desdém porque nós vivemos nas ruas e porque nós comemos do lixo. E quem está no Brasil há alguns anos, como a Yasmin, também faz o papel de voluntário. Ela arrecada os remédios básicos que manda para a Venezuela. Ajuda quem precisa de tratamento médico, para amenizar, pelo menos de imediato, a dor de quem mora em um país à beira do abismo. Esses remédios aqui são para minha família, para umas pessoas que também estou doando, que estão sofrendo de epilepsia e estão tendo convulsões e não tem remédio na Venezuela. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social, de derecho y de justicia. Todos podemos producir. Compramos medicina, no comemos, no te alcanza, o come lo que puedas. 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde y no compré nada.